Você sabia que existem dois tipos de primos humanos que são praticamente idênticos no DNA, mas vivem como se fossem espécies de planetas diferentes? De um lado, chimpanzés, conhecidos pela agressividade, guerras e hierarquias duras. Do outro, bonobos, famosos por resolver conflitos com sexo, carinho e alianças femininas. Mesma família, destinos completamente diferentes. E a pergunta é: qual desses dois espelhos diz mais sobre quem nós somos de verdade? Antes de responder, segura essa. Humanos compartilham cerca de 98,7% do DNA com chimpanzés e bonobos. Ou seja, biologicamente falando, eles são nossos dois parentes mais próximos, mas funcionam quase como duas versões alternativas da evolução social. Uma versão mais violenta e competitiva, outra mais pacífica e cooperativa. Agora, se esses dois extremos coexistem tão perto da nossa genética, o que isso diz sobre o nosso potencial como espécie? Vamos dissecar essa comparação de um jeito que você nunca mais vai olhar para um macaco do mesmo jeito. Capítulo 1. Quem são esses primos? Chimpanzés e bonobos, em poucas palavras. Imagina duas espécies tão parecidas que durante décadas, cientistas nem percebiam que eram diferentes. Isso aconteceu com chimpanzés e bonobos. Ambos pertencem ao gênero Pan. O chimpanzé é o Pan troglodytes. O bonobo é o Pan paniscus. À primeira vista, para um leigo, parecem o mesmo animal. Mas, se você olhar com atenção, já começam as primeiras pistas de que algo é diferente por dentro também. Chimpanzés costumam ter o corpo mais robusto, rosto mais claro quando jovens, depois escurecendo com a idade, e uma postura um pouco mais tensa. Eles vivem em várias regiões da África Central e Ocidental, em savanas arborizadas e florestas. São conhecidos pelas patrulhas territoriais, confrontos violentos e até algo parecido com guerras entre grupos. Bonobos, por outro lado, vivem apenas em uma região específica, ao sul do rio Congo, na República Democrática do Congo. Têm corpo mais esguio, pernas relativamente mais longas, rosto escuro com lábios rosados, que dão um ar quase suave, e um jeito de se mover mais fluido, mais leve. Só esse detalhe geográfico, a divisão pelo rio Congo, já levanta uma grande questão. Como dois primos tão próximos, separados só por um rio, evoluíram comportamentos sociais tão diferentes? Enquanto os chimpanzés são descritos como políticos, violentos e hierárquicos, bonobos ganharam a fama de hippies da selva, mais sexuais, igualitários e cooperativos. Mas será que isso é só estereótipo romântico ou tem base real no comportamento deles? Segura essa curiosidade. Por muito tempo, bonobos foram chamados de chimpanzés pigmeus. E só depois, os cientistas perceberam que não era apenas uma versão pequena de chimpanzé, mas uma espécie com um pacote social completamente distinto. No próximo capítulo, você vai ver como essa diferença explode quando olhamos para a organização social de cada um. Capítulo 2. Machos no comando versus fêmeas no comando. Quem manda em quem? Se você tivesse que apostar qual dos dois é mais parecido com sociedades humanas tradicionais, quem você escolheria? Um grupo em que machos dominam com força, ou um grupo em que fêmeas controlam a dinâmica social usando alianças e sexo? Porque sim, essa é uma das maiores diferenças entre chimpanzés e bonobos. Entre chimpanzés, a estrutura é claramente patriarcal. Os machos formam coalizões, brigam pelo topo da hierarquia, disputam acesso a fêmeas e a recursos. O macho alfa nem sempre é o mais forte fisicamente, mas é o que consegue reunir os aliados mais poderosos. Tem política, tem traição, tem manipulação, tem golpe de Estado. Lembra alguma coisa? As fêmeas nos chimpanzés muitas vezes ficam em posição subordinada. Elas podem ser assediadas, ameaçadas, até agredidas por machos mais dominantes. A competição entre fêmeas também existe, principalmente por comida e por condições melhores para criar os filhotes. Mas, no geral, o foco do poder está na coalizão de machos. Nos bonobos, a história inverte. Ali quem domina são as fêmeas, não isoladamente, mas através de alianças fortes entre elas. Mesmo um macho fisicamente forte pensa duas vezes antes de confrontar uma fêmea apoiada por outras. E aqui entra um detalhe impressionante. Muitas vezes, a posição social de um macho bonobo depende da posição da mãe. Se a mãe é bem relacionada, ele herda uma espécie de prestígio social. Mais curioso ainda,
Bonobos raramente exibem a brutal violência machista vista entre chimpanzés. A relação entre machos e fêmeas é bem mais equilibrada. E, se você ainda está comigo, agora vem uma das partes mais surpreendentes. Ao contrário dos chimpanzés, em que conflitos podem terminar com sangue, nos bonobos, muitos conflitos simplesmente derretem em troca de sexo, carinho e contato íntimo. Sim, para bonobos, sexo é literalmente uma ferramenta política. No próximo capítulo, vamos falar diretamente sobre isso. Como esses dois primos usam sexo e violência de formas opostas para manter a ordem social. Capítulo 3. Violência X. Sexo. Duas formas opostas de resolver conflitos. Se você acha que briga e sexo são forças opostas, chimpanzés e bonobos vão te mostrar dois modelos extremos de como isso funciona em uma sociedade. Entre chimpanzés, a manutenção da ordem vem, muitas vezes, pela ameaça ou uso direto da violência. Entre bonobos, a moeda principal de negociação é sexo, cocriação de vínculos e contato físico carinhoso. Começando pelos chimpanzés, eles já foram observados praticando algo muito parecido com guerra organizada. Grupos de machos fazem patrulhas pelo território. Se encontram um indivíduo de outro grupo em desvantagem, podem atacar em grupo, chegar a matar e expandir o território. Eles também mostram agressão letal dentro do próprio grupo, infanticídio, ataques brutais a rivais, mutilações. É pesado, mas é real. A antropologia usa esses dados para discutir se a violência entre grupos humanos tem raízes evolutivas semelhantes. Agora, corta para os bonobos. Quando a tensão sobe, as fêmeas frequentemente usam sexo para abaixar a bola da situação. Não só sexo entre machos e fêmeas, mas também entre fêmeas com fêmeas e machos entre si, em alguns contextos. O ato sexual, para bonobos, não é só reprodução. É saudação, alívio de estresse, troca de favores, construção de alianças e até reconciliação depois de conflitos. Em vez de uma pancadaria generalizada, muitas disputas por comida ou status terminam em uma espécie de orgia de pacificação. Você talvez esteja pensando, isso significa que bonobos são mais evoluídos ou mais bonzinhos? Essa é a virada. Não é tão simples. A biologia não trabalha com moralidade, e sim com estratégias que funcionam em determinados ambientes. Bonobos podem ser intensamente competitivos também, só que redirecionam essa competição em formas menos letais. Se você ainda está aí, aqui vem um detalhe que pouca gente percebe. Essa diferença entre violência e sexo como reguladores sociais não surgiu por magia. Ela está profundamente ligada ao ambiente em que cada espécie evoluiu. E é isso que vamos destrinchar a seguir. Capítulo 4. O peso do ambiente. Por que o rio Congo mudou tudo? Como um simples rio conseguiu criar dois caminhos tão diferentes para espécies tão parecidas? A chave para entender chimpanzés e bonobos está justamente na ecologia, nos recursos disponíveis e em quem controla o acesso a eles. Chimpanzés vivem em ambientes mais variados, incluindo áreas onde a comida é mais espalhada, menos previsível e com maior competição por recursos. Nesses contextos, formar grupos de machos fortes que defendem território com agressividade pode ser uma vantagem. Garantir acesso exclusivo a certas áreas ricas em alimento ou a grupos de fêmeas dá aos machos mais oportunidades reprodutivas. A pressão seletiva favorece coalizões masculinas, agressividade e fronteiras bem definidas. Bonobos, ao sul do rio Congo, tiveram uma história diferente. Acredita-se que naquela região, a comida, especialmente frutas, é mais abundante e mais distribuída. Quando o alimento é relativamente estável e não precisa ser defendido com tanto custo, surge espaço para outro tipo de organização social. Fêmeas, bem alimentadas e com filhos mais seguros, conseguem se associar entre si e resistir à dominação masculina. Quando um macho tenta ser muito agressivo, várias fêmeas podem se juntar e colocá-lo em seu lugar. Essa abundância relativa também diminui a necessidade de guerras territoriais brutais. Em vez de investir energia em conflito letal, os bonobos canalizam sua energia em interações sociais, alianças e sexo como cola do grupo. A violência está longe de ter desaparecido, mas ela é muito menos letal. Se você ainda está me acompanhando, repara na implicação poderosa disso. Uma mudança no ambiente físico gera uma mudança no ambiente social. A forma como os recursos são distribuídos mexe diretamente na forma como o poder circula. E isso abre uma pergunta que vamos aprofundar já.
o quanto do nosso próprio comportamento humano é, na verdade, um reflexo direto das condições ambientais. Capítulo 5. Comportamentos do dia a dia. Como eles vivem, comem e se movem. Chega de só falar de sexo e guerra. Como é a vida cotidiana de um chimpanzé e de um bonobo? O que eles comem? Como se deslocam? Como interagem no dia a dia? Chimpanzés são onívoros, como nós. Comem frutas, folhas, sementes, insetos e, ocasionalmente, carne. A caça cooperativa é uma marca forte. Eles formam grupos de machos para caçar macacos menores, como colobos. Nesses momentos, dá para ver claramente a complexidade da cooperação. Alguns cercam, outros emboscam, outros perseguem. Depois, disputam a carne com base na hierarquia. Quem é mais alto no ranking, come melhor. Bonobos também são majoritariamente frugívoros, ou seja, focados em frutas, mas complementam a dieta com folhas, sementes e pequenos invertebrados. Há relatos de caça ocasional, mas ela é bem menos frequente e menos marcante do que nos chimpanzés. O clima social durante a alimentação também é diferente. A tensão por comida entre bonobos pode surgir, claro, mas é muito comum que a coisa se resolva através de sexo rápido, vocalizações e acordos informais, em vez de agressão aberta. Nos deslocamentos, ambos usam um misto de locomoção bípede e quadrúpede, andando com os nós dos dedos das mãos apoiados no chão. Mas bonobos tendem a ficar em posição bípede com mais frequência, o que faz alguns pesquisadores associarem isso a um modelo intermediário interessante na evolução da nossa própria postura ereta. No dia a dia, a sociabilidade de bonobos é mais marcada pelo toque, grooming, abraços, brincadeiras. Chimpanzés também fazem grooming e são muito sociais, mas o clima é mais tenso, com a vigilância constante da hierarquia e possíveis conflitos. Agora, segura essa. Essa diferença no clima social acaba influenciando até a forma como ambos lidam com estranhos e grupos vizinhos. É aqui que fica ainda mais interessante, porque a comparação com humanos começa a ficar inevitável. Capítulo 6. Estranhos, fronteiras e guerras. Quem é mais parecido com a gente? Você já se perguntou se a nossa tendência humana a criar fronteiras, identidades de grupo e a entrar em conflito com os outros é algo que vem de muito longe? Quando olhamos para chimpanzés e bonobos, parece que estamos vendo duas propostas diferentes de como lidar com estranhos. Chimpanzés têm fronteiras territoriais claramente definidas. Eles fazem patrulhas e, quando encontram indivíduos de outro grupo em desvantagem numérica, podem atacar com brutalidade. Já foram observados verdadeiros conflitos organizados em que um grupo expulsa ou mata rivais e, depois de algum tempo, se apropria da área deles. Isso lembra, em miniatura, conquistas de território entre grupos humanos. Bonobos, em muitos estudos de campo, mostram um comportamento quase oposto com grupos vizinhos. Há relatos de encontros pacíficos entre diferentes grupos de bonobos, onde indivíduos se aproximam, fazem sexo, grooming, interagem sem a mesma hostilidade violenta. Não é que não exista conflito, mas a tolerância é muito maior. É como se as fronteiras fossem mais porosas. Se você ainda está comigo, aqui entra uma reviravolta importante. Por muito tempo, alguns autores usaram chimpanzés para dizer que a violência humana entre grupos é natural e inevitável. Depois, com o estudo dos bonobos, essa narrativa começou a ser questionada. Se nossos dois parentes mais próximos mostram tanto o modelo da guerra quanto o modelo da paz maquiada por sexo, talvez o nosso potencial seja duplo também. Essa comparação levanta uma reflexão incômoda. Será que a estrutura das nossas sociedades? Vamos mergulhar justamente em como a criação dos filhotes e os laços familiares diferem nessas duas espécies, e o que isso pode sugerir sobre nós. Capítulo 7. Maternidade, paternidade e infância. Como cada espécie cuida dos seus. Como é nascer chimpanzé ou bonobo? O tipo de mundo social em que um filhote entra já mostra muito sobre o que aquela sociedade valoriza. Nos chimpanzés, a mãe é a principal cuidadora, quase exclusiva. Os machos raramente sabem com certeza quais filhotes são seus, então o investimento paternal direto é mais difuso. Eles até podem proteger o grupo como um todo, mas não existe em geral um pai dedicado como entendemos em humanos. As fêmeas podem migrar de um grupo para outro quando jovens, o que enfraquece alianças femininas duradouras, reforçando ainda mais o poder dos machos locais. Já nos bonobos, a mãe também é a figura central de cuidado,
mas o ambiente social que cerca a dupla mãe-filhote é bem diferente. Fêmeas adultas cooperam mais entre si, se defendem mutuamente e formam um bloco político. Isso cria um ambiente de proteção coletiva para os filhotes. Além disso, como já falei, o status da mãe influencia diretamente o status do filho macho. Isso faz com que mães tenham um papel político real, guiando os filhos nas interações sociais. Filhotes bonobos crescem em um ambiente social mais tolerante, com mais contato físico afetuoso não só da mãe, mas de outros membros do grupo. Já os filhotes chimpanzés, embora recebam muito carinho da mãe, estão inseridos em um contexto com mais risco de agressão, tensão hierárquica e conflitos. Se você ainda está aqui, presta atenção nesse ponto. O tipo de infância que um indivíduo vive molda as competências sociais, a ansiedade, a agressividade, a forma de lidar com frustração. Em humanos, isso é óbvio. Em chimpanzés e bonobos, não é diferente. E essa diferença na infância pode ser um dos fatores que ajudam a perpetuar o modelo mais violento de um lado e o modelo mais pacífico do outro. No próximo capítulo, vamos entrar em um terreno ainda mais intrigante: linguagem, inteligência e cultura, e ver se um deles se aproxima mais de nós nesse aspecto. Capítulo 8. Inteligência, ferramentas e cultura. Quem é mais humano? Quando o assunto é inteligência, ferramentas e até cultura, muita gente pensa imediatamente em chimpanzés, e com razão. Mas bonobos também têm cartas interessantes nesse jogo, só que expressam sua cognição de maneiras diferentes. Chimpanzés são famosos pelo uso complexo de ferramentas. Eles usam gravetos para pescar cupins, pedras para quebrar nozes, folhas como esponjas para beber água. Em algumas regiões, eles exibem tradições locais de ferramentas, passadas de geração em geração, e não aparecem em outros grupos. Isso é cultura em nível animal, aprendizagem socialmente transmitida com variações regionais. Bonobos, embora usem ferramentas na natureza, com menos frequência documentada que chimpanzés, mostram um potencial cognitivo muito alto em cativeiro, inclusive em tarefas de comunicação simbólica. Alguns bonobos foram treinados para usar lexigramas, sistemas de símbolos, para se comunicar com humanos e outros bonobos, demonstrando compreensão de conceitos complexos e certa flexibilidade mental impressionante. Onde está a diferença principal? Chimpanzés canalizam grande parte da sua esperteza em estratégias políticas de dominação, alianças de machos, caça cooperativa e manipulação de rivais. Bonobos, por outro lado, parecem focar mais em estratégias de coesão, manutenção de relações sociais amplas e negociação sexual. Se você ainda está comigo, aqui vem o ponto-chave. Ambos possuem inteligência sofisticada, autoconsciência básica, capacidade de planejar, lembrar e aprender com a experiência, mas cada um usa essa inteligência dentro de um jogo social diferente. Isso levanta a pergunta: se a nossa própria inteligência humana teve espaço para florescer, foi porque escolhemos como espécie um caminho mais próximo ao dos chimpanzés ou ao dos bonobos, ou criamos um terceiro caminho? No próximo capítulo, vamos trazer isso diretamente para nós. O que chimpanzés e bonobos revelam sobre a dualidade da natureza humana? Capítulo 9. O espelho quebrado. O que eles revelam sobre nós? Se você quisesse entender a natureza humana, você olharia para qual dos nossos dois primos? O patriarcado competitivo dos chimpanzés ou a sociedade erótico-cooperativa dos bonobos? A resposta mais honesta é: precisamos olhar para os dois ao mesmo tempo. Muitas características humanas lembram fortemente os chimpanzés: guerras entre grupos, dominação masculina histórica, hierarquias rígidas, disputas políticas e uso de violência organizada. Nossa capacidade armamentista, nosso territorialismo e nosso histórico de genocídios ecoam o lado mais sombrio dos chimpanzés, só que com tecnologia infinitamente mais destrutiva. Por outro lado, também temos em comum com os bonobos a nossa extrema sociabilidade, a importância do sexo e do afeto, além da reprodução, a tendência a formar alianças complexas, a empatia, o cuidado com os vulneráveis e a capacidade de resolver conflitos com negociação, simbolismo e laços emocionais. Quando humanos criam sociedades mais igualitárias, com maior poder feminino e redes de cooperação, estamos flertando com o modelo bonobo. Se você ainda está aqui, pensa nisso. Nossos cérebros carregam potencial tanto para a violência calculada de chimpanzé, quanto para a sexualidade diplomática e a empatia dos bonobos. E o fator que pode ativar mais um lado ou outro não é só o DNA,
mas o ambiente social, econômico, político e cultural que criamos. Aqui está a revelação que pouca gente encara de frente. Não somos naturalmente bons como bonobos, nem naturalmente maus como uma caricatura dos chimpanzés. Somos estruturalmente ambíguos. E essa ambiguidade significa responsabilidade. No próximo capítulo, vamos amarrar tudo isso, mostrar o clímax da comparação e trazer para a sua vida a pergunta que realmente importa. Estamos alimentando qual lado? Capítulo 10. Clímax. A escolha entre dois futuros que já existem na nossa genética. Chegamos ao ponto mais forte dessa narrativa. A maior promessa, desde o início, era te mostrar não só as diferenças entre chimpanzés e bonobos, mas o que isso revela sobre o nosso próprio potencial como espécie. E aqui vai, sem filtro, dentro da nossa árvore genealógica evolutiva. Já existem dois futuros sociais testados na prática. Um futuro modelado pela lógica do conflito, dominação e medo. Outro, pela lógica da cooperação, prazer e afeto. Os chimpanzés nos mostram até onde a violência organizada pode ir sem tecnologia. Guerras locais, disputas brutais, controle pelo medo. Quando você coloca um cérebro humano com capacidade de inventar armas em cima de uma lógica chimpanzé, o resultado é a história sangrenta que todos conhecemos. Os bonobos, por outro lado, mostram que é possível uma sociedade em que o poder das fêmeas limita a brutalidade masculina, em que o sexo e o contato físico reduzem o estresse social, e em que os conflitos são resolvidos muito mais na negociação do que no massacre. Agora, imagine colocar um cérebro humano com linguagem, leis e cultura em cima de uma lógica mais próxima da bonobo. Que tipo de mundo isso permitiria? Se você ainda está comigo, aqui vai a virada mais surpreendente. Não precisamos inventar do zero uma humanidade mais cooperativa. Os ingredientes já estão na nossa biologia, na nossa emocionalidade, na nossa capacidade de empatia e no nosso prazer por contato e conexão. O que precisa mudar, principalmente, são as condições que nos empurram para um modo de sobrevivência tipo chimpanzé. Escassez artificial, desigualdade extrema, culturas de dominação. Quando você entende essa comparação, começa a perceber que discursos que dizem a natureza humana é violenta e não há o que fazer estão, no mínimo, incompletos. A natureza humana também é bonobo. E isso é uma bomba conceitual. Conclusão: o que fazer com esse espelho duplo e chamada para a ação? Então, o que essa longa viagem pelos mundos dos chimpanzés e bonobos deixa para você levar daqui? Você viu que chimpanzés e bonobos são nossos parentes mais próximos, compartilhando praticamente o mesmo DNA, mas vivendo sociedades radicalmente diferentes. Nos chimpanzés, um mundo de coalizões masculinas, hierarquias rígidas, violência territorial e controle pelo medo. Nos bonobos, um mundo de alianças femininas, sexo como ferramenta social, mais tolerância e menos letalidade. Viu que o ambiente molda muito dessas diferenças. Onde os recursos são mais escassos e concentrados, o modelo chimpanzé tende a prevalecer. Onde há mais abundância e segurança, o modelo bonobo encontra espaço. E viu, principalmente, que nós, humanos, carregamos elementos dos dois. Somos capazes da brutalidade estratégica dos chimpanzés e da empatia e cooperação dos bonobos. A grande pergunta que fica é: nas decisões que você toma, nos valores que apoia, nos líderes que escolhe e na forma como se relaciona com o outro, você está reforçando qual lado da nossa natureza? O lado da dominação pela força ou o lado da construção de vínculos e cooperação? Se esse vídeo te fez enxergar chimpanzés e bonobos de um jeito diferente e talvez até repensar um pouco o que é natureza humana, deixe o seu like, compartilhe com alguém que curte comportamento animal e evolução. Comenta aqui embaixo. Você acha que a nossa sociedade está mais para chimpanzé ou mais para bonobo hoje? Afinal, entender esses dois primos não é só curiosidade biológica. É um convite para escolher conscientemente que tipo de humanidade queremos alimentar daqui para frente.